pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês enquanto eu estou me arrumando para ir trabalhar e esperando a água ferver para fazer o miojo da minha irmã. O que acontece? Depois que eu li Amor Teoricamente, que inclusive eu gravei vlog, né? Foi o primeiro vlog de leitura, enfim. Tem gente gritando na rua, eu espero que não dê pra ouvir aí. Mas depois que eu li, me deu muita vontade de começar um outro livro. A questão é, qual livro? Não sei. Mas me deu vontade de começar um livro. E aí, eu tô em dúvida entre dois. Eu tô em dúvida entre Vem Comigo, que é a continuação... 3, na verdade. Vem Comigo, que é a continuação... Se bem que tem um quarto, enfim. Que é a continuação de Um Amor Sem Freio. Tem Dungeons and Drama, que é um romance young adult, que é tipo... mais pra jovens e tal, enfim. Um Amor Problemático de Verão, da Ali Hazel, porque eu acabei de ler enfim. E um no Kindle, que é Minha Querida Tempestade, é um livro nacional. E a capa é lindíssima, inclusive. E aí eu tô em dúvida entre esses 4. Qual que eu vou escolher? Não sei. Mas fique aí. Acompanhe os próximos capítulos. Olá, eu falei com vocês quando eu estava saindo para o trabalho. Minha mãe está conversando no fundo. Primeiro eu quero mostrar o batom. Lindíssimo. Que eu que fiz. Tá? Ok. Segundo, todos os livros que eu falei pra vocês, eu ia pegar um por um pra ler a sinopse e ver qual deles eu gostaria um pouco mais de escrever, de ler. E aí eu não precisei fazer isso, eu precisei ler um, que foi esse. Por quê? Porque lendo a sinopse desse, eu descobri que tem a minha trope favorita e que eu sei que não tem em nenhum dos outros. Vou explicar. Quando eu estava lendo Amor Teoricamente, eu falei que Enemies to Lovers é uma das minhas tropes favoritas, mas que tinha uma que era assim, a maioral. Pois bem, essa é Casamento em Las Vegas. Adoro. É minha trope favorita da vida, misericórdia. Eu amo muito. Um dos meus livros favoritos tem essa trope. Então, assim, amo Casamento Bêbado em Las Vegas. E aí eu fui ler a sinopse desse. E adivinha, olha quem está bem aqui atrás. Las Vegas, cassino. E esse aqui é Cupid's Wedding. É uma capela. Preciso falar mais? Preciso? Não preciso. E aí eu decidi que eu vou ler esse mesmo. E aí eu já tinha parte... Jesus, eu enfiei o marca-página na cola. Eu tinha parte dos post-its feitos, porque são praticamente as mesmas cores que eu usei pra Jogo de Amor pra 2. Só que o Jogo de Amor pra 2 tinha rosa. Esse não tem rosa. E aí eu fiz, inclusive, parem e apreciem o meu marca-página. Divo, todas as marca-páginas eu que fiz. E aí tem um monte de coisa que eu gosto. Enfim. Aí, esse aqui é uma continuação indireta. É só do mesmo universo. De Um Amor Sem Freio. Que é um dos meus livros favoritos. Foi um dos meus favoritos de 2025. Do ano passado, eu acho. Vem Comigo. E aí é de Fórmula 1. Eu gosto bastante de livros de Fórmula 1. Li 2. Gosto bastante. Outro piloto... não sei falar. O piloto de Fórmula 1 mais odiado da atualidade. Uma empresária desiludida com o coração partido. Um encontro que pode mudar a vida dos dois. Às vezes o que acontece em Las Vegas não precisa ficar em Las Vegas. Gostaria de dizer uma coisa, peraí. Em Um Amor Sem Freio, ele também é um piloto de Fórmula 1 com problemas, tá? Então, com escândalo. E ela vira empresária dele, é isso? Enfim, eu acho que é isso. Ela vira empresária, manager, sei lá, dele. E aqui
é um piloto de corrida odiado com a empresária. Então, assim, meio que me deu a sensação de ser a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, porque aqui eles casam em Las Vegas. E aí eles têm que sustentar um casamento falso. Fiquem gags. Esse homem, que o nome dele é Thomas Maxwell, ele aparece nesse livro. Aí eu vou te dizer pra vocês, vou saber dizer pra vocês como, onde e quem ele é? Não. Não lembro. Porque eu li no passado, vamos estar dando desconto. Agora eu vou ler pra vocês a sinopse. Na verdade eu queria mostrar mais uma coisa. Aqui temos os circuitos das Fórmulas 11. E aqui também, eu acho. Enquanto no outro... Inclusive, essa parte de dentro é lindíssima desse livro. É assim. Enfim, né? Vamos pra sinopse, vamos? A empresária Stella Baldwin achava que a sua vida não tinha como piorar. Ser abandonada no altar já era ruim o suficiente, e o vídeo que ela postou bêbada falando mal do amor foi a cereja do bolo. Mas ter que ir à despedida de solteira da prima em Las Vegas apenas 2 semanas depois desse show de horrores... Calma, eu não sei ler. Mas ter que ir à despedida de solteira da prima em Las Vegas apenas 2 semanas desse show de horrores... Aí virou uma piada de muito mau gosto. O piloto de Fórmula 1, Thomas Maxwell Brown, só quer se divertir um pouco, diante das expectativas esmagadoras da família, da ameaça de um novo talento que pode roubar seu lugar na equipe e de um incidente que o transformou no homem mais odiado do grid. Não sei se é assim que fala. Ele precisa desesperadamente de uma pausa para esfriar a cabeça, e tem uma maneira melhor de relaxar do que... Eu não sei ler. De esfriar a cabeça. E tem uma maneira melhor de relaxar do que uma despedida de solteiro em Las Vegas? Sabe onde isso vai dar, né? Stella não é a mulher que Thomas esperava encontrar naquela noite. E Thomas não é o homem com quem Stella imaginava acordar no dia seguinte. Com uma aliança no dedo, prestem atenção. Em meio à maior ressaca da história, os dois precisam reconstituir os eventos da noite anterior e decidir o que fazer agora que estão casados. Seguir com esse casamento desastrado é uma ideia totalmente maluca, se bem que essa talvez seja a solução perfeita para os problemas dos dois. No entanto, ao apostar na conveniência, o casal pode acabar ganhando um prêmio inesperado. Um prêmio? Enfim, são esses divos aqui. Ok? É sobre. Aí eu vou ler esse aqui. Mal comecei e quero dizer que eu me identifico com a dedicatória. Eu sei, eu estou com a mesma roupa ainda, não tirei a roupa ainda. Calma. Mas é porque eu terminei de falar com vocês, li a dedicatória, eu ia só colocar, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu só ia colocar o bichinho aqui, o breguete, entendeu? Antes de trocar de roupa, eu ia colocar ele no lugar, né, na primeira página aqui, assim, ó. Tá vendo? Tem o cronograma da Fórmula 1. Ó, que legal. O cronograma da Fórmula 1. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? E aí eu ia colocar ele aqui na primeira página. Amigos, tô gag. O que acontece? Você, aparentemente, não precisa ter lido esse pra ler esse. Apesar de ser, né, etc. Não precisa ter lido esse pra ler esse. Mas, pra quem leu Um Amor Sem Freio, o primeiro capítulo, gag. O primeiro capítulo é um acontecimento muitíssimo importante do outro livro. Então a gente consegue ver o mesmo acontecimento pelos olhos dele, que começa, o POV começa por ele. Gag é sobre... Leiam Um Amor Sem Freio, vocês não vão se arrepender. E aí depois eu venho dizer se vocês vão se arrepender ou não de ler esse, mas eu duvido um pouco, porque... Vamos lá. Oi, fiz minha unha. Olha que diva. Gente, eu não sei o que é isso, misericórdia. Segunda coisa. Eu estou na página 14 só, mas eu já tenho algo a dizer. Como eu falei umas 7 vezes e meia, é uma continuação indireta do outro livro. E aí, logo nas primeiras páginas desse aqui, tem já, no prólogo, tem já um acontecimento que eu não posso falar muito,
porque acontece lá no primeiro livro, no Um Amor Sem Freio. E é um acontecimento importante para o primeiro livro, que só acontece no final, nos últimos capítulos. E que aqui começa o livro. Então, mesmo que não seja spoiler para esse livro, tecnicamente é spoiler para o outro livro. Então, eu fico meio assim de, dizer. Mas ele é odiado, esse homem aqui, é odiado por uma coisa que aconteceu relacionado a esse acontecimento. Quantos acontecimentos? Mas enfim, relacionado a esse acontecimento que aparece no prólogo desse livro e nos últimos capítulos do outro livro. Então, assim, precisa você ler Um Amor Sem Freio pra ler esse? Não. Mas, se você tiver lido Um Amor Sem Freio antes de ler esse, você vai entender referências. E a aparição cita o personagem o Dev, que é o personagem do outro livro. E aí as citações com relação a ele vão ser mais legais, porque você já vai ter lido Um Amor Sem Freio. Entendeu? Então, o início é mais ou menos voltado a essa questão. E aí, eu acho que tá escrito aqui, né, que eles se encontraram em uma festa. Não é exatamente uma festa, é uma despedida de solteiro. E aí ele acabou de chegar na despedida de solteiro, que é em Las Vegas, que tem a questão do que eles se encontram, casam e etc. Isso não é muito um spoiler, porque tá escrito na sinopse do livro. Mas é isso. Inclusive, ele é um personagem muito legal. E a forma como ele lida com haters é interessante também. Muito legal. Eu gostei. Eu achei que fosse dar pra aparecer mais eu. Oi. Muitas coisas aconteceram. Olha a minha roupa. Que linda. Muitas coisas aconteceram desde que eu fui com vocês pela última vez. Inclusive, eu estou gravando um outro vlog paralelo a esse, sobre uma outra coisa, então, muitas coisas mesmo. Hoje já é terça-feira, eu estou aqui no intervalo do meu trabalho, e aí eu vou continuar lendo. Eu não li nada desde que eu fui com vocês, porque novamente muitas coisas aconteceram. Inclusive, eu escolhi mostrar pra vocês, mas eu fiz a unha e teve jogo do Brasil, e aí eu vou botar a foto da minha roupinha do jogo do Brasil, que eu tava bonitinha. E aí é tudo. E aí agora eu estou aqui pra ler e comer salgadinho. E é isso. Agora eu vou oficialmente voltar à leitura, até porque eu tenho bastante coisa pra ler e estou um pouco preocupada com a porta balangando, incluindo uma leitura crítica no final de semana. Então, tenho que voltar para a leitura. Aí, quando eu tiver atualizações, eu venho aqui falar com vocês. Outra coisa. Esse homem aqui é um piloto de Fórmula 1. Mas não é ele que tem conexão meio que direta com outro livro. Ela é dona de uma confeitaria que eu piquei queria, sei lá que dia achei isso. Enfim, ela é dona de um lugar, uma confeitaria. E essa confeitaria é muito importante no primeiro livro. Não é que é muito importante, mas é que é a confeitaria preferida da protagonista do outro livro. É isso. Aí agora faltam 6 minutos pra minha aula, a próxima aula começar. O clima está o cacete. Inclusive eu tive que fechar as janelas da escola porque a porta da minha sala tava fazendo assim. E tava me irritando. E o sapato dela é lindíssimo, eu parei pra ver. Belo, o sapato dela é belíssimo. E aí é isso, eu tô esperando a aula começar, se é que alguém vai vir, porque está prometendo uma tempestade. E essa blusa me dá nos nervos porque ela não fica no lugar. E aí, por enquanto, é isso. Oi, gente. Eu só pareço feia nesse canal, putz grilo. Não li nada depois daquilo. Aliás, minto. Pra não dizer que eu não li, eu devo ter lido 2 páginas, mas nada a comentar sobre. 2 não, um pouquinho mais. Eu estou editando o vídeo, como eu mostrei,
do vlog, do último vlog, né, que é o primeiro vlog no caso. E aí falta só o último dia do vlog e colocar a musiquinha. Tem uma luz divina aqui, né, engraçado. E aí vai ter acabado e eu vou poder trabalhar nos designs desse canal. Inclusive, apaguei muita coisa desse vlog, enfim. E aí, eu vou ter que trabalhar agora e eu quero mostrar uma coisa pra vocês que não tem nada a ver com leitura, mas acho que é legal, eu vou mostrar. Oi, tudo bom com vocês? Não sei se aqui deu certo não. Pera aí, enfim, ficou uma merda, mas vai estar sendo isso mesmo. É o que eu ia mostrar pra vocês, né? Primeiro eu fui me arrumar e aí eu vou mostrar agora o que eu quero dizer. Esse aqui é a minha bolsa de trabalhar. Inclusive, papo para outro dia, mas eu quero mudar minha bolsa. E aí, eu tenho, como vocês sabem, um intervalo entre uma aula e outra, enquanto eu tô lá. E aí, eu geralmente levo coisas para fazer nesse intervalo. Hoje, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer, que não deu tempo, que eu tô levando 3 coisas e lá eu decido. Então, eu tô levando o livro. E isso aqui é só com os livros que eu quero comprar, só que era o único papel que tinha lá. Então, eu tô levando o livro com a lapiseira. Aí eu tô levando, peraí, o tablet com a caneta, pois tenho ilustrações pra entregar semana que vem. E tô levando esse meu caderno aqui pra planejar conteúdo, porque ele é de planejar conteúdo. Então eu tava até estudando algumas coisas sobre social media e etc. E aí ele é pra... não deu pra ver, mas é atrás. Ele é pra eu planejar conteúdo pro outro canal. Pra esse aqui, talvez, não sei. É porque esse aqui eu quero deixar mais pra vlog de leitura. O máximo que eu vou fazer aqui nesse canal, sem ser vlog de leitura, é botar em dia o meu reading journal, para outro vídeo também. E aí eu preciso organizar os conteúdos que eu quero, porque tem muito conteúdo que eu quero fazer pro meu canal principal. Eu preciso organizar esses conteúdos pra lá. Eu preciso organizar os conteúdos do negócio que vai acontecer. Preciso organizar alguns conteúdos que eu quero postar no Instagram também. Então tem o caderno também. E aí tá aqui. O que eu vou escolher? Não sei. Se vocês virem a minha cara lá no CNA, eu escolhi o livro. Se vocês não virem minha cara lá no CNA, foi porque eu escolhi algum dos outros dois. Qual? Fique aí se perguntando essa coisa aí, tá bom? Beijos. Oi, eu tô feia? Sim, mas vocês vão ignorar essa parte, porque eu já apareci pior aqui, ok? Ok. Bom dia. Bom dia. Inclusive, descobri agora que esse lugar aparece. Consegui ler hoje, porque a minha vida, ela tá assim, né? Enfim, li hoje, estou na página 98. E eles acabaram de acordar casados. E aí, por um breve momento, eles acharam que o casamento não tinha validade, já que você precisa de uma certidão de casamento pra você estar casado legalmente. Mas, fun fact, tinha. Mas assim, 8 horas pra fazer um arroz e fritar um peixe? Isso não existe, gente. Tem uns... Gente, é do capítulo 1 até o capítulo... Momento. Até o capítulo 6. São 6 capítulos dentro de uma despedida de solteiro. Claro que tem propósito, eles estão se conhecendo e eles têm uma dinâmica muito legal. Inclusive, eles já tiveram momentos... né, nessa despedida de solteiro. Mas... e eles têm uma dinâmica muito legal, principalmente pelo fato de que eles estão bêbados. Mas aí, né, enfim. E agora que acordaram casados. Inclusive, essa roupa aqui, da capa, é a roupa que ela tá na despedida de solteiro. E uma coisa que eu fico pensando
é como que eles vão fazer isso se tornar uma coisa positiva para a imprensa, partindo do fato de que tem 2 semanas que a desgraça do casamento dela aconteceu. Inclusive, isso está escrito aqui, então não é um spoiler. Como que eles vão fazer isso se tornar uma coisa positiva para a imprensa, para os dois, sendo que muito provavelmente vão chamar ela de vagabunda porque o casamento dela terminou tem 2 semanas e ela postou vídeo chorando e etc. E ela casou de novo com outra pessoa. Então, assim... E, aliás, ele vai também virar um vagabundo porque ele é odiado por todo mundo. E aí eu quero muito saber como isso vai acontecer. Enfim. Eles são muito legais. Mas eu tenho mais uma reclamação. Momentos. Eu peguei aqui de exemplo esse da Ali Hazelwood. Prestem atenção no livro. Agora prestem atenção nesse livro. Vocês conseguem ver a diferença gritante? Aí, peraí, que esse aqui só tem 300 e poucas palavras. Eros, volume 1, 506 palavras, páginas. 563 páginas. Isso aqui tem 400 e pouco. Inclusive, super recomendo Eros. Mas o que eu quero dizer com isso? Agora que eu tô chegando em uma página que tá mais um pouco pro meio do que pro início, é muito desconfortável ler. Eu vou abrir uma página aleatória que nem eu li ainda, tá? Porque você abre e ele não abre direito, tá vendo? Sem que você quebre a lombada. Ele não abre direito. E aí essas letrinhas aqui, olha aqui. Tá vendo que é um problema pra ler isso aqui? E dói a mão. Ai, quebra a lombada. Eu não gosto que fica. Eu não gosto, não tem nada contra quem faz. Mas eu não gosto que fique esse negócio ridículo aqui no meio. Vai ficar, porque o meu outro tá também. Mas eu não quero quebrar para que fique mais feio ainda, entendeu? Até porque esse papel aqui deles parece que vai rasgar. Esse papel desse livro em específico parece que vai rasgar. Não vai, mas parece. E aí é muito desconfortável de ler, porque eu tenho que ficar arreganhando. Olha isso aqui. Arreganhando o livro assim, pra eu poder... Deixa eu abrir na outra página. Eu também não li ainda, então assim, ai... Conviva com fato. Arreganhando o livro assim, pra poder tentar ler, e essas letras aqui do meio não coisa muito. Então assim, eu acho muito estético os livros da Intrínseca, porque eles são pequenininhos, eles são compactos e eles cabem em várias bolsas e eles são a estética. Mas é muito difícil de ler. Então eu acho que a solução seria, para não mudar, né, porque é uma estrutura de livro clássica já da Intrínseca. Para não mudar, seria passar essa diagramação mais pra cá. Porque todo o livro, ó, tá vendo que eu abro e não encaixa todo o texto? Todo o texto do livro estaria encaixado pra cá e eu não precisaria ficar assim pra poder abrir esta merda deste livro e ler. Aí, conclusão, você sai abrindo o bagulho e ele fica reganhado assim, ó, e não volta mais. Então essa é uma reclamação que eu tenho pra fazer sobre os livros que são, não necessariamente da Intrínseca, mas são deste tamanho. Porque tem outros livros de outros editores que também são deste tamanho. Então, por favor, se você, editora, vai fazer... Vocês não vão ver isso, mas se você vai fazer um livro desse tamanho, que é o A5, né, mais ou menos, por favor, deixa essa diagramação mais pra cá da ponta, pra poder a gente não precisar ficar reganhando o livro pra ler. É um adendo aqui que tava me incomodando bastante. Mas é isso, viu? Beijos. Sempre tem essa luz divina aqui, eu acho incrível. Estou chegando na página 140. Estou chegando, não estou lá. E aí o que acontece? Eles já casaram, né? Não sei se eu já falei isso antes. Mas eles já acordaram casados. E geralmente as reações quando você acorda, se você não quando os personagens acordam casados um com o outro, é tipo assim, poxa, barra, como que eu fui fazer isso? Eu tava muito trêbada. A reação dos dois
foi de profundo desespero. Sim, parecia... Eu não sei o que parecia, mas era assim, horror, entendeu? Profundo desespero. Esses dois entraram em colapso nervoso. E aí, ele que teve a ideia deles continuarem casados, mas ela disse que não, até porque não tinha vazado ainda que eles estavam casados. Eu não sei se isso é um spoiler, mas enfim, eu tô falando bem por alto mesmo. E aí, ele que deu a ideia de continuarem casados. No final das contas, é óbvio que a gente sabe, porque está escrito aqui atrás, né? Que eles continuam casados. Então foi nessa parte que eu parei. Eles vão... A despedida de solteiro ela já aconteceu e agora tá acontecendo o casamento. E aí eles vão meio que, tipo, assumir o relacionamento, entendeu? E aí é isso. Aí o acordo deles é por um tempo determinado, né? E aí depois eles se separam. Não vão se separar. Mas enfim, por enquanto, é isso aí que eu tenho notícias pra vocês, ok? Ok. Nossa, gente, tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu tô doida pra poder falar pra vocês, mas eu não vou poder falar agora. Então eu vou poder falar em dezembro e janeiro, tudo que eu tô fazendo. E aí, dezembro não, novembro e janeiro. Então tá acontecendo tanta coisa e eu não posso falar nada. Que então eu vou ler, que é o melhor que eu faço mesmo nessa vida, tá? Tenho muitos livros pra ler, entendeu? Muitas ilustrações pra fazer. Inclusive tá vindo aí uma série de 12 vídeos lendo livros. Eu tô esperando só as minhas férias. E eu preciso mudar isso aqui. Mas eu tô só esperando as minhas férias e vai vir aí, vou gravar esses vídeos aí. Então, aparentemente, nós teremos vídeo por mais tempo, né? Do que a gente vai ter vídeo, esse canal vai ser alimentado, é isso que eu queria dizer. E aí é isso. E aí, beijos, tá? Quando eu terminar de... Terminar não, quando eu tiver alguma atualização sobre, eu venho aqui e trago para vocês. Tá bom? Tá bom. Beijinho. Amigos, nossa, ficou horrível esse negócio aí. Eu acho que vocês vão cair já já, porque o jeito que o celular tá colocado aí, não tem cabimento. Vai dar eco, não posso fazer nada. Nossa, nem parece que eu tô maquiada, mas ó. Porque vou escovar o dente agora pra ir trabalhar. Ali minha bolsinha. E aí eu quero falar uma coisa. Eu achei a reação da mãe dela compreensível, porque, tipo, inclusive fez eu pensar nas reações dos pais dos protagonistas dos outros livros que tem Casamento Bêbado em Las Vegas. Porque assim, gente, seu filho, sua filha, foi pra Las Vegas, que já não é um lugar assim, né? Porque Vegas tem um cassino, álcool. Aí seu filho sai de Las Vegas casado. Você nunca ouviu falar nessa pessoa. Seu filho nem casar queria e do completo nada. Ele sai de lá casado. E não só isso, como você descobre pelo Google. Eu acho que tem muitos pais de personagens literários que têm reações desproporcionais à situação e são desproporcionais para menos. Acho que tem que surtar mesmo. E aí a mãe dela deu uma surtada, mas deu uma surtada com moderação, porque eles ainda estão no casamento. E aí é isso. E foi embora, diva. É sobre. Fazer o quê, né? Tipo, sua filha nunca falou de uma pessoa na vida, ela vai pra Las Vegas pro casamento da prima dela, do completo nada, ela parece casada. Não só isso, como ela nunca falou da pessoa pra você, ela nunca falou que queria casar com essa pessoa, nunca falou que estava em relacionamento. Simples assim. E aí casou. E aí ela também não te fala que casou. Você descobre pelo Google. Ler. Meu cabelo tá horrível. Tá um pouco pior. Tá um pouco menos pior.
Eu tentei ler hoje de tarde, a questão é que eu tive que acordar muito cedo pra poder dar aula online. E amanhã eu também vou ter que acordar muito cedo. Mas é pra dar aula presencial, infelizmente. As férias estão aí. Enfim, estava trabalhando em coisas. E aí eu tentei ler de tarde, só que eu fiquei com muito sono. E eu comecei a dormir, tipo, caí assim de sono. E aí agora à noite eu estava esperando apenas o jogo de Argentina e Cabo Verde. Amigos, que jogo, tá? Eu não acompanho futebol porque eu não gosto de futebol. Eu só assisto futebol em Copa do Mundo. E eu me proíbo de assistir futebol até os jogos do Brasil, porque eu fico ansiosa. Eu fico muito ansiosa. Não dá. Hoje eu tava maluca. Hoje eu tava louca. Quando o Cabo Verde fez os dois gols de Cabo Verde, eu tava louca. Então eu me proíbo de assistir futebol e eu acompanho pelo placar do Google, que ele é ao vivo. Então... E pelas crianças berrando aqui na rua. Mas assim, jogo belíssimo. Eu estou revoltada que a Argentina ganhou. Revoltada. Entendeu? Porque acho que é o dever de todo brasileiro. E assim, não tenho palavras. Aí agora, que são 9h57 da noite, eu decidi finalizar o que eu estava fazendo por aqui. E aí, eu tenho algumas ilustrações pra fazer, esboço pra entregar amanhã, ilustração finalizada pra entregar amanhã, começar a pintura de uma ilustração que eu tenho que entregar essa semana. Então, é muita coisa, mas eu acho que agora eu vou deitar pra assistir alguma coisa e ler, já que eu não consegui de tarde, e porque, né, porque eu tenho que dormir. Mas é isso. Tô revoltada, entendeu? Cabo Verde devia ter ganhado. Eu não assisto mais futebol, não vou assistir mais. Eu apareço mais feia nesse canal. Putz grilo. Enfim. São 11h28 da noite. Eu não tô nem lendo direito mais, pra vocês terem noção. Que é isso? Hoje é sábado, o que significa que foi jogo de Paraguai e França. Infelizmente a França levou, né? Eu acho não, eu já teria sabido. Eu já saberia se tivesse sido Paraguai, então sim, França levou. Mas não é isso que é importante, né? Amanhã é jogo do Brasil com a Noruega, isso é importante, mas eu não quero assistir porque eu tenho problema de ansiedade. Aí eu estou me pegando em quem? No leão marinho, no porco, gato, cachorro, periquito, papagaio, cartomante, taróloga, vidente, Márcia sensitiva na terra. Mas enfim, tô me pegando a qualquer um que falar que o Brasil ganha. Também não é esse o ponto importante. O que acontece? Estou na página 177. Minha meta era chegar à página 200. Quantas páginas faltam pra isso? Não sei dizer pra vocês. Mas a minha meta era chegar até a página 200. Não sei se vai ser possível porque eu estou muito sono. Mas eles já assumiram o relacionamento deles pro mundo, né? Eles estão num grande prêmio lá, etc. E a Willow, que é a personagem principal do outro livro, já que isso é uma continuação, acho que eu já falei isso, é uma continuação indireta, não é o mesmo casal, não é nada. Enfim, a Willow, que é a personagem principal do outro livro, não tinha aparecido ainda. O Dev, que é o personagem principal do outro livro, já tinha sido citado várias vezes e já apareceu também em uma entrevista. Mas a Willow não, e a Willow acabou de aparecer. E a Willow é muito fã da Stella, que é essa aqui. Inclusive os macarons da Stella têm muita influência na história da Willow. E aí ela acabou de aparecer e eu tava parecendo um fangirl, entendeu? Assim, meu Deus, não sei o que. Aí eu berrei aqui que ela era diva. E aí agora era só isso. Eu queria dizer que ela apareceu. E aí a Stella meio que vai usar ela, entre muitas aspas, pra uma coisa aí, né? Não posso falar muito. Mas é isso. Até agora é sobre. E aí esse livro, queridíssimo, tem 400 e
porrada de páginas. Aí a minha intenção é chegar na 200, que vai ser praticamente metade, já que tem 400 e pouco, e antes de dormir. E aí eu não sei se isso vai funcionar, porque aparentemente, assim, eu sei que 30, chutando um número muito alto, mas por volta de 30 páginas não é muita coisa, gente. Sim, venhamos e convenhamos, não é muita coisa, principalmente pra quem tem costume de ler. Mas pra quem tá meia-noite não, 11h30 da noite de um sábado, que acordou 7 da manhã pra trabalhar, isso aqui é muita coisa assim, tá? É muita coisa assim. Vocês vão ter que estar concordando comigo que isso aqui é muita coisa. Enfim, é meu objetivo. Volto aqui pra dizer pra vocês se eu concluí ou não o meu objetivo. Primeiro, quero dizer que venci na vida, pois são 00:05 e eu consegui chegar à página 204. Segundo, ele está, assim, com os 4 pneus arreados. Ele tá caidinho por ela. Ele tá babando nessa mulher. Eu sei que, assim, estamos chegando no meio do livro. Ou eu já tô no meio do livro. Então, tipo, é esperado que isso aconteça. Mas... Aí agora é isso, eu vou dormir porque eu não aguento mais. Gente, meu celular tá todo manchado por escrever. Eu vou dormir porque eu não aguento mais. Mas eu amo eles. É sobre isso, eles são muito divos. E ele é muito fofo. E ele ama muito ela. Só que ele não sabe que ele ama ela. Mas ele fica doidinho, caidinho toda vez que ela chega. Ou seja, ele ama ela. Ele não sabe ainda, mas eu sei. E ele é muito fofo. Eu tenho uma coisa a dizer sobre o Thomas. Ele é inglês. E eu amo como ele não foge muito do estereótipo inglês. Tipo, eles, pelas minhas contas, Jesus, eles são em 5 irmãos. Ele é muito rico, ele tem, a família dele trabalha em rede, com uma rede de, ele tem uma rede de hotéis, a família dele. E ele tem 5 irmãos. E ele tem, o avô dele tem título de nobreza. Eu não sei se é título de nobreza ou se é tipo filho de alguém nobre e aí pega o título por, sabe, tipo lord, que meio que não importa muito, mas ainda assim é nobre. Então assim, ele é muito inglês. Ele é muito inglês mesmo. E aí a família dele aparentemente também não é uma das mais simpáticas. E agora eles estão vendo, tipo, ele é muito rico. Uma coisa que sim, que eu parei pra analisar, ele é muito rico mesmo. Porque os pais dele têm uma rede de hotéis. Ele é piloto de Fórmula 1, não que isso dê muito dinheiro a ele, mas ele é piloto de Fórmula 1, então ele é bem, né, rico. Ele tem patrocínio e uma das irmãs tem marca de roupa. Então ele é, tipo, muito rico. E aí eles estão vendo como que a Estela vai ser apresentada pra ele. Entendeu? Estão berrando atrás de mim. E aí é isso, eu só queria dizer isso, que eu amei o estereótipo de inglês, que ele, tipo, ele meio que carimba tudo, sabe? Enfim, é isso, estou na página 207. Eu não sou pessoa muito da Fórmula 1, entendeu? Apesar de, quando eu fui no autódromo, pro Lollapalooza, me deu a vontade de assistir uma corrida, né, de carro. Porque é Fórmula 1, né? Tem vários números, inclusive. Mas enfim, eu não sou muito de corridas de carros. Fórmulas 1, 2 e etc. Mas assim, eu não fazia a menor ideia da quantidade absurda de voltas que se dá em uma Fórmula 1. Gente, no Interlagos, de acordo assim, fonte IA do Google e pesquisas mais feitas, né? O autódromo de Interlagos, você tem que dar 71 voltas. Vocês sabem o quanto são? Gente, 71 voltas é muita coisa. Em nome de Jesus. No de Mônaco são 78 voltas. O de Mônaco foi onde os protagonistas do outro livro se conheceram, acho, um bagulho desse.
Mas, gente, são 70 e poucas voltas. Esse aqui onde ele está agora, que eu não faça mais vaga ideia de onde seja, mas, enfim, ele já tá na volta 45. E, tipo assim, eu não sei por quê, por qual razão, mas eu achava que era muito menos que isso. É Abu Dhabi. É Abu Dhabi, eles estão em Abu Dhabi. Eu achava que era muito menos que isso. Tipo, muito menos. Eu não sei, não tem um número em específico, porque, assim, novamente, eu não sou de Fórmula 1. Mas 70 voltas? Quanto que dá no de Abu Dhabi? Pera aí. 58 voltas. Eu não sei porque, mas eu achava que era muito menos que isso. Enfim. Vocês sabiam que davam tantas voltas assim numa Fórmula 1? Eu não, tá? Já tiveram vontade de assistir uma Fórmula 1? Eu já assisti Fórmula 1 em algum momento da minha vida. Mas não é um esporte que eu olhava e fazia, meu Deus, e tal. Mas depois de ler o primeiro livro da série, esse aqui também tá me dando muita vontade de assistir. E de ir lá no Autódromo de Interlagos, né? Apesar de ser por um motivo específico, me deu muita vontade de assistir uma Fórmula 1 ou uma Fórmula 2. Não sei quantas fórmulas tem. E é isso, era só um papo bem assim, estou impressionada com a quantidade de voltas que você tem que dar numa Fórmula 1. Eu espero que vocês não escutem a minha irmã cantando Michael Jackson no fundo, mas, assim, tá meio que no início é muito forte, mas faz pouco tempo em que eles se casaram, e este homem é completamente rendido por ela. Tipo assim, ele beija o chão que ela pisa, se precisar, entendeu? Ele é muito apaixonado. Claro que ele não diz que ele é apaixonado ainda, mas ele é muito apaixonado por ela e é muito fofo. Ele é muito fofo, velho. Que ódio, que ódio! Vamos falar sobre duas coisas. Primeira coisa, ela já teve um relacionamento antes, ela foi abandonada no altar, isso está escrito aqui, tá? Aqui, tá escrito aqui. E aí ela fez um vídeo ridículo, mandando os franceses tomarem banho, etc. Tá escrito aqui, ok? Ok. E aí, tudo que ela fala com relação ao relacionamento antigo dela, me passa a sensação de que tudo era ele. Então, nada ele gostava, nada ele queria, tudo era a forma como ele queria, da hora que ele queria, e etc. É essa a sensação que o relacionamento deles, o relacionamento antigo dela me passa. Peraí. Enfim, agora, o Thomas, o relacionamento dela antigo parecia que tudo era sobre ele. Eles compraram uma casa e ele não gostou da casa, então eles não se mudaram pra lá, e depois ela se mudou sozinha. Então nada que ele não gostava, nada que ele não queria, eles faziam. Nada era ela, tudo era ele. O Thomas, pra ele, se ele precisar lamber o chão que essa mulher pisa, ele vai. Ele comprou, aparentemente, ele procurou saber quais eram as marcas dos equipamentos de cozinha que ela usava, as cores, ele procurou saber as cores, é a mesma cor que ela gosta, é a cor que ela mais gosta. As cores, as configurações, pra equipar toda a cozinha dele pra ela, porque eles vão morar juntos. Vocês deveriam saber isso, eles são casados, então... E ele mandou preparar um quarto pra ela sozinho, respeitando as regras que ela mesma impôs, mesmo que ele não concorde com uma delas. Não vou falar muito sobre, mas enfim, é muito fofo. E assim, ele tem uma casa tão grande que a casa tem ala. E aí o quarto dele fica na ala oeste. É isso mesmo? O quarto dele fica na ala oeste e o quarto dela fica na ala leste. A casa dele tem alas, de tão grande que é a casa dele. Que a casa dele são 3 casas de germinada em uma só. Então a fachada são 3 casas de germinada, mas dentro não tem separação. Então é uma casa só que são 3. Então, tipo, tem ala. Eu me senti de volta a Bela e a Fera, que era proibida a Bela ir pra ala leste. Só que dessa vez a ala leste é dela. Dela, entre aspas, o quarto dela fica lá. Então, assim, é muito fofo, tá? E a reclamação, essas eram as 2 coisas que eu quero falar e uma reclamação que eu quero fazer. Olha isso aqui. Não dá pra ver. Ai, aqui tá vendo? Olha isso. Tá vendo? Isso aqui nem é o que nem me preocupa muito com isso aqui não, que dá a sensação de que o livro foi usado e é isso mesmo que eu gosto. Mas tá vendo aqui? Que parece estar formando um vínculo. Me dá a sensação
muito provavelmente isso não vai acontecer. Mas me dá a sensação de que é porque ele faz assim, tá vendo ali? Olha esse vinco que faz aqui. E me dá a sensação que a lombada vai quebrar. Tipo, rasgar mesmo, sabe? Não vai. Mas é a sensação que me dá. Aí fica esse rombo esquisito aqui, ó. Tipo, aqui você consegue ver que é só uma linha. Ela não tem... Ela não é funda, é só uma linha. Aqui não, aqui é fundo. Enfim, gostaria que os livros fossem mais molinhos. Estou na página 218. O que isso significa? Não sei. Não sei qual que é. Significa que eu já passei da metade. Passei pouco da metade. Mas é isso, era isso que eu queria dizer. Ela tem... a casa dele tem alas. E ele pensa muito nela. E ele é muito atencioso com as coisas que ela quer e que ela impôs pro relacionamento deles. Mesmo que ele queira outra coisa, ele, tipo, respeita ela nisso, sabe? E pra ele, qualquer coisa que envolva ela estar ali já tá valendo a pena. Fofo. Nós não vamos falar sobre o que aconteceu. Nós não vamos falar sobre o que aconteceu. Sabe o que nós vamos falar sobre? Vamos falar sobre eles, ok? Vamos esquecer que isso aconteceu. Beleza? Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. O que acontece? Os dois já estão na situação de que, ok, estou perdidamente apaixonado por essa pessoa. E isso é fofo, ok? Ok. Eu estou na página 347. Eles já tiveram momentos. E em Maldivas, ok? Então, enfim. E aí eles já estão tipo assim, meu Deus, amo muito, quero ficar com essa pessoa pro resto da minha vida e continuar casado mesmo. Só que ao mesmo tempo, dá um ódio de uma coisa da troca de relacionamento falso, é que tipo assim, nosso relacionamento é falso. Aí ambos começam a sentir coisas um pelo outro, e ao invés de sentar e conversar e falar tipo, poxa, aconteceu isso. E aí ver a partir do que a outra pessoa vai falar, eles ficam no papo de que assim, não, mas porque a gente tem que seguir as regras. E eu não posso desrespeitar as regras que fulano criou. Eu concordo, mas um diálogo não é você desrespeitar regras. E que não sei o que, e que o casamento ele vai acabar. Eu não posso me dizer por que ele vai acabar. Me diga por quê, me explique. Me explique por quê. Porque se você se declarar pro homem e ele falar, poxa, não tô afim, o casamento pra mim é só de fachada mesmo, e etc. Você já ia se separar dele de qualquer jeito, você já ia se separar dele e ficar depressivo de qualquer forma. E tipo assim, fica os dois no papo de que o casamento é de fachada, então logo tudo isso que a gente tem, mesmo que eles tenham concordado em tipo só viver a vida, tudo isso que a gente tem um prazo de validade, vai acabar. Por quê? Você não sabe sentar e conversar não, meu Deus. E aí, enfim, eles estão nessa vibe. Eu acho que eu falei com vocês, mas tem um acontecimento na corrida de Singapura que acontece no primeiro livro e que é uma grande influência para esse livro e é o porquê dele ser odiado. E aí nesse momento agora, amigos, é o momento em que esse acontecimento ele meio que vai ser resolvido, creio eu. E aí, tipo, acredito eu que ele vai começar a ter um pouco mais de respeito das pessoas e não ser mais odiado. Não sei, posso ter tirado essa parte do rabo. Mas é o que eu acredito. E eu sei que logo num dos capítulos seguintes já vai dar merda. Porque eles estão nesse papo de a gente não pode quebrar nossas regras. Porque o casamento vai acabar. Eles já estão com casamento de verdade, cerimônia marcada, mas não, o casamento vai acabar. E aí, enfim, é isso. Estou acabando o livro, falta isso aqui. São 00:04. Eu não dou aula amanhã, mas eu tenho alguns trabalhos a fazer. Provavelmente editar esse vídeo, porque
faltam poucas páginas, então provavelmente eu vou acabar e já consigo editar amanhã. Eu também tenho que terminar de editar o vídeo do meu canal principal, porque com a ansiedade pro jogo de hoje, que a gente não vai comentar sobre. Mas eu acabei me dando tipo um dia de férias, até porque hoje é domingo, então eu não fiz nada relacionado a trabalho, nem ao canal. Mas amanhã eu tenho bastante dever de casa pra corrigir, eu tenho coisas pra preparar, porque na terça-feira vai ter uma exposição de arte das minhas crianças. Eu tenho vídeo, o vídeo que era pra eu ter editado hoje e não editei, né? Antes eu tivesse editado. Pro meu canal principal, esse vídeo aqui, então amanhã, apesar de não ser... Tem muita ilustração pra entregar. E apesar de não ser um dia que eu vou trabalhar presencialmente, é um dia que eu vou trabalhar bastante de casa. Mas eu não tô muito preocupada em dormir muito cedo. Tipo, se fosse um dia que eu trabalhasse presencialmente, eu já estaria dormindo há meia hora atrás. Mas enfim, então talvez eu consiga terminar hoje. Hoje, entre muitas aspas, porque são meia-noite, não é hoje mais, é amanhã, que no caso é hoje. Enfim, é isso, ok? Ok, se eu conseguir terminar hoje, porque pra mim é hoje, não dormir, então é hoje. Eu volto aqui pra falar com vocês, talvez, muito provavelmente isso aconteça. Amigos, gag com o plot twist, ok? Temos plot twist. Na reta final do livro temos plot twist. E assim, gag de la gag, ok? Ok, só isso que eu tenho a dizer. Quando eu quero uma coisa, eu consigo a coisa que eu quero. São 1h24 da manhã, estou morrendo de sono. Meu cachorro já se virou na cama 27 vezes. Mas adivinha quem terminou o livro? Enfim. Gente, eu tô morrendo, cruz credo. Ficamos assim. Eu acho engraçado como essa parte de baixo ficou muito mais interessante que essa parte de cima, que tem um total de 3 post-its, aparentemente. 5 estrelas. Provavelmente um coração de favorito, pois eles são muito fofos. Mas eu vou decidir isso amanhã, quando eu acordar. Se eu acordar sentindo falta deles, coração de favorito. E assim, ai que lindos, eles são tão lindos, eu amo tanto essa franquia. Vai ter um terceiro livro, veja bem, vai ter um terceiro livro que até o presente momento se chama Crashing on You, eu acho. E aí Deus sabe quando ele chega, mas assim como eu fiquei ansiosa pra ler esse desde o momento em que ele tava pra lançar em inglês. Quero muito ler o outro também, que é o próximo. O livro deles termina onde ele começa, que é em Las Vegas. O que é muito fofo, gente. Ai, que ridículo, é muito fofo. E, enfim, é isso. Eles são muito fofos. O início, assim, até aqui, assim, eles me irritam um pouquinho. Com a questão de, nossa, mas por que as regras? Ah, mas porque eu entendo que tem que ter as regras, porque a menina é traumatizada. E, enfim, mas até o meio eles me dão uma irritada, assim, com esse papo de, não pode nem se tocar. Parece que tem problema, que tem a doença contagiosa, que não pode nem encostar um no outro. Mas eles são muito fofos no final. E no final acontece uma coisa que faz referência ao epílogo do outro livro, que é Um Amor Sem Freio. Nunca vou deixar de falar sobre Um Amor Sem Freio, ok? Amo demais, de paixão. O Dev e a Willow, que são de Um Amor Sem Freio, aparecem várias vezes aqui, até porque o Dev é mais ou menos não, é amigo do Thomas. E a Willow, ela meio que virou amiguinha da Stella, meio porque, enfim, eles estavam no jantar de aniversário de casamento deles, então meio que viraram amigos. Então eles aparecem várias vezes e aí eu fico muito feliz quando eu vejo eles, porque eu amo eles muito. Então assim, se você gosta de Casamento em Las Vegas, livros com pilotos de Fórmula 1, babados fortíssimos do mundo dos famosos, leia. Leia imediatamente. Enfim, é isso. Muito obrigada por terem acompanhado a minha leitura, os meus surtos com coisas da vida.
Eu tô em depressão, mas não vamos falar sobre. Muito obrigada por vocês estarem aqui, terem visto esse vídeo até aqui. Se é que vocês viram esse vídeo até aqui. Se você quiser, se inscreve aí, né? Se você não quiser também, o problema é seu. Aí deixa um like aí também, por gentileza. E me siga nos meus Instagrams, né? Que eu faço ilustrações. E eu tenho um Instagram de livros, digamos assim. Então vai estar aí na tela. Me siga nos meus Instagrams, tá? E é isso, até um próximo vídeo. Porque eu tenho vídeos planejados pra cá. É uma coisa que tá me deixando bastante feliz de fazer. E se você não sabe toda essa lore aí, veja o primeiro vídeo, que foi vlog de leitura de Amor Teoricamente. E é isso. Um beijo pra vocês, eu estou morrendo de sono. E agora eu finalmente vou dormir com o meu cachorro. E com o marimbondo, que eu descobri que tem um marimbondo aqui em cima do meu quarto. Ele tá lá, aquele imundo. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu consigo mostrar pra você. Ele tá ali. Aqui. Então é isso, vou dormir com o meu cachorro e o marimbondo. Um beijo pra vocês e tchau.